Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Chegando nessa época de advento, perto do Natal, a gente sempre conta histórias dos personagens do Natal, pessoas que fizeram parte ali de Jesus, de Maria, de José, dos pastores, dos anjos, dos magos que foram até lá. Hoje eu quero contar uma história pra vocês de alguém que provavelmente você não conhece. Ou talvez você já tenha ouvido falar e nem lembra quem é direito. Você conhece Zacarias? Sabe a história dele? Zacarias foi uma pessoa que fez muito parte desse processo, de tudo que aconteceu ali. E é uma pessoa que a gente praticamente não ouve falar. Mas quando a gente olha para a história dele, é por isso que eu quero trazer essa história para vocês hoje, ela tem tudo a ver com o nosso momento. É alguém que viveu numa época bem diferente, sim, 2000 anos atrás, numa outra região, numa outra cultura, mas que carregou muitas das dúvidas, das aflições e das alegrias que a gente tem e que a gente pode ter hoje também. Se você tem sua Bíblia, abra ela também, vamos acompanhar um pouco dessa história, vamos varrer ela um pouquinho mais. Abre lá no Evangelho de Lucas. Lucas, já no primeiro capítulo, começa falando da história desse homem. Aliás, boa parte da história de Natal fala justamente desse homem Zacarias. Quem era ele e o que aconteceu ali também. Zacarias, para te localizar um pouco mais, era o pai de João Batista. João Batista já é uma figura um pouco mais conhecida, primo de Jesus, aquele que anunciou a vinda de Jesus, aquele que estava preparando o caminho. Zacarias foi quem recebeu o anúncio primeiro de que João Batista ia nascer. Tanto Zacarias quanto Isabel, a esposa dele, já eram de uma idade avançada, não tinham filhos. Isso já é complicado hoje num casal talvez idoso, sem filhos, que já não se espera mais que se consiga ter. Mas naquela época era ainda pior. Pensa no momento que não existia aposentadoria, não existia pensão e que o cuidado dos pais, aqueles que não conseguiam mais trabalhar, eles dependiam totalmente dos filhos. Os filhos que mantinham os pais, os filhos que tinham essa responsabilidade. A gente tem um pouco disso hoje também, do dever dos filhos ajudarem os pais quando chegam numa certa idade. Mas naquela época era muito mais, era só dos filhos. Não tinha nenhuma outra garantia, não tinha nenhum outro meio de proteção. Imagina como era para esse casal, de idade, sem filhos. E aí Zacarias recebe então a promessa de que a esposa dele vai ficar grávida e mais do que isso, a promessa de que aquele menino que ia vir, o tal do João Batista, ele não ia ser uma criança qualquer. Ele ia ser alguém que realmente ia anunciar o caminho do Messias, e o Messias talvez seja uma palavra que você não esteja tão familiarizado, mas era uma palavra muito conhecida para eles naquela época. O Messias é o ungido, é o enviado de Deus, é aquele que é prometido e que já tinha sido prometido 700 anos atrás e várias vezes por vários profetas diferentes. Pensa num povo que vivia numa situação extremamente complicada e que a esperança e a segurança deles era possuir a própria terra. A maioria das pessoas era de agricultores e que criavam gado naquela época, e não ter a terra deles era a perdição, era sinônimo de pobreza. E eles não tinham a terra deles. Eles podiam até ter um espaço ali que eles conseguiam cultivar, que eles conseguiam criar animais, mas não era uma terra deles porque governos de outros lugares vieram e dominaram, invadiram e tomaram posse daquilo lá. Então pode ser que eles estavam criando os animais e plantando e tudo, e pode ser que no dia seguinte iam tomar posse daquele ali e não iam ficar com nada. Era isso que eles estavam vivendo há muito tempo já. Chega esse homem então e recebe a promessa de que o Messias, aquele que tinha sido prometido, aquele que ia trazer restauração para o povo, aquele que ia colocar ordem na casa, ele finalmente estava chegando. E mais do que isso, o filho de Zacarias ia ser aquele que ia anunciar a chegada do Messias. Porque havia toda uma preparação, havia todo um processo acontecendo ali. Imagina tudo isso que estava acontecendo. Ali no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, olha ali no versículo 11. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Zacarias era um sacerdote, ele estava no templo lá em Jerusalém servindo, era o turno dele. Enquanto ele estava ali no templo, só ele e Deus servindo ali, aparece esse anjo então.
E quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, o nome de Deus, no espírito e no poder de Elias, o maior profeta da história deles, para fazer voltar ao coração dos pais a seus filhos, desobediência à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Só isso. Só isso que eles estavam esperando ali. Zacarias não conseguia acreditar. Não só pelo anúncio de ter um filho, que era a grande esperança deles, o legado dos homens e das mulheres daquela época era através dos filhos, era a maneira deles saberem que o nome deles ia ser mantido, guardado e lembrado. Finalmente vem esse filho então. Vem o anúncio, um anjo de Deus vem e fala. E isso não é comum hoje, não era comum na época, lembra disso? Mas Zacarias então ali no versículo 18 perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. E aqui vem uma lição interessante para nós, porque quantas vezes a gente sabe que alguma coisa boa vai acontecer? A gente sabe, a gente tem esperança, a gente acredita, mas ainda fica aquela dúvida e essa dúvida toma conta de nós. E se você tem dúvidas, eu quero te dizer uma coisa primeiro. Bem-vindo. Você faz parte de um grupo muito maior, eu tenho dúvidas também, todos nós carregamos dúvidas. E tudo bem porque faz parte, a gente tem muito disso de precisar ver para crer. O problema é quando essa dúvida toma conta de nós. Imagina Zacarias ali, estava no templo, no espaço servindo a Deus, aparece um anjo, ele é tomado de pavor, mas aí o anjo vem e anuncia essa mensagem de esperança, de alegria, e no meio de um negócio tão grande acontecendo, Zacarias ainda se deixa tomar pela dúvida e pelo medo. Como que eu posso ter certeza disso? Já não basta aparecer um anjo na frente dele, ele ainda precisa de alguma garantia, ele ainda precisa de alguma coisa que dê certeza para ele. O anjo então responde para ele, eu vou resumir que ele se declara então o anjo Gabriel, aquele que está sempre na presença de Deus. E por que Zacarias duvidou? Ele vai ficar mudo até que a criança nasça. Até que de fato aconteça aquilo ali. Mas vai acontecer porque Deus é fiel. Porque Deus prometeu e vai cumprir. E assim vem a história então. E aí o Evangelho conta a história de Maria, também é uma história mais conhecida, de que ela também recebe uma visita do anjo, ela também fica grávida, ela visita Isabel, e aquilo que a gente conversou na semana passada, de que as duas têm um encontro maravilhoso, e Maria fica encantada de perceber o tamanho daquilo que estava acontecendo. Ainda durante a gravidez, mesmo antes de ver a criança. E a história continua ali no capítulo 1, e lá no versículo 57, abre a tua Bíblia e continua olhando essa história. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho, esse filho que foi prometido. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar um menino. E era uma prática que eles tinham naquela época, parecido com um batismo que a gente tem hoje também, que era um sinal, uma marca de entrada no povo, de que ele fazia parte do povo de Deus. Era uma tradição que eles tinham com os meninos de circuncidar eles, é uma prática um pouco estranha para a nossa cultura de hoje, então eu não vou explicar ela tanto aqui, mas se você quiser procurar, fique à vontade. Mas era algo normal. E as pessoas então nesse momento, durante esse momento de tradição, queriam lhe dar o nome do pai, Zacarias. Lembra que Zacarias estava mudo. Zacarias passou todo esse tempo de gravidez sem conseguir falar nada. Ele tinha saído do templo aquela hora, estava mudo, as pessoas perceberam que ele tem uma visão, mas imagina o homem não poder falar, e aí ele simplesmente aquieta. Aquieta e deixa Deus falar. Aquieta e deixa as dúvidas acalmarem também e começa a prestar atenção naquilo que Deus estava fazendo. De alguma maneira ele conseguiu comunicar para Isabel, a esposa dele,
aquilo que o anjo tinha falado e feito, daquele menino que ia vir, e logo vem a gravidez então. E a gente sabe disso porque então, no versículo 60, mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João, que é o nome que o anjo tinha dado. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. E isso era um costume muito forte daquela época, que se dava o nome da criança para a criança, eles davam o nome do pai ou do avô, alguém da família, como esse legado, como essa continuidade da família, como essa lembrança daqueles que já passaram. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como ele queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Ele não estava dando uma opinião, ele não estava sugerindo que fosse esse nome. Foi esse nome que Deus deu, é esse nome que ele vai ter. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. E todas as pessoas dali da região ficaram tomadas de temor de Deus, de reconhecer, opa, alguma coisa grande aconteceu aqui, até a câmera mexeu agora. Alguma coisa grande está acontecendo. E ele precisou ficar todo esse tempo, esses vários meses mudo para reconhecer isso. E então ele fala com clareza e na certeza, o nome dele é João, porque esse é o que Deus prometeu. Esse é o que Deus veio para cá, agiu como sinal de que alguma coisa ainda maior está vindo pela frente. E logo em seguida vem o cântico de Zacarias então. Ele ficou meses e meses, talvez um ano quase, sem conseguir falar direito. Sem conseguir falar nada, aliás. E agora, nesse momento cheio de alegria, cheio de esperança, ele canta. Nessa oração que a gente tem aqui guardada na memória até hoje. Acompanha comigo ali, na palavra, no versículo 67, ainda no primeiro capítulo. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E é muito interessante o que ele coloca aqui, porque é bom receber uma visita, é bom receber pessoas queridas na nossa casa, no nosso meio, não só por causa da presença dessas pessoas, que é bom estar com elas, mas quando alguém vem visitar a gente é sinal de que essa pessoa se importa com a gente também. E ele reconhece logo aqui, louvado seja o Senhor, bendito seja Deus, porque visitou o seu povo. Porque Deus se importa, porque Deus quer bem, e Deus que, mesmo que parecia que Deus não estava presente, mesmo parecendo que a coisa não estava acontecendo, mesmo parecendo que Deus não se importava, ele veio e visitou. Ele veio e chegou, e como chegou. E essa é a principal mensagem do Natal. A gente chega nesse período de Natal, a gente lembra de festas, a gente lembra de dar presente, a gente lembra de várias coisas. E talvez você ainda conte para os seus filhos a história do Papai Noel e que se a criança se comportou, então ela vai poder receber o presente. E parece que é essa a mensagem que a gente tem hoje. E sim, todo ano a gente critica isso. Todo ano a gente fala mal desse lado comercial do Natal, que virou um consumismo. E todo ano a gente lembra de novo que não é isso o Natal. O Natal não é uma mensagem daquilo que a gente fez nesse ano, e não é simplesmente uma celebração, uma festa pela festa, uma festa para poder se sentir bem e poder ter força de novo e renovar o ânimo para o próximo ano. É muito mais do que isso. O Natal é a lembrança e a certeza de que Deus visitou o seu povo, de que Deus está presente. Zacarias, simplesmente no nascimento do filho dele, do profeta que ia vir, Zacarias já tinha percebido a visita de Deus, a presença de Deus. Ele não tinha nem ideia do que vinha pela frente, mas ainda assim ele continua. Ali no versículo 69. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem de seu servo Davi, como falaram pelos seus santos profetas na antiguidade. Zacarias percebe aquilo que Deus tinha feito no passado. E em vários momentos aqui ele cita os salmos, ele cita profecias, ele cita várias coisas, histórias do passado de quando Deus agiu. Porque ele percebe que aquele jeito de Deus agir no passado estava acontecendo de novo e estava presente aqui, era real e era não só algo que eles ouviam falar, mas era algo que ele estava percebendo na vida dele, no tempo dele, na cidade dele. Isso é o Natal. É saber que Deus está presente, é saber que Deus vive no meio de nós.
Sim, a gente pode não enxergar ele. Sim, a gente pode não saber exatamente o que ele está fazendo. Sim, a gente tem dificuldade de sentir essa ação dele em vários momentos. E esse ano talvez foi ainda mais forte isso. Mas ele está aqui. E sim, você pode ter suas dúvidas. E sim, você talvez tenha momentos que você se questione, duvide e já não sabe mais exatamente o que você acredita e o que está acontecendo. Mas tudo bem. E Deus tem compaixão da gente. Ele sabe das nossas dúvidas, Ele sabe das dúvidas de Zacarias e Ele não deixou de agir por causa delas. Meu convite, o meu pedido para você é para que você não deixe a dúvida tomar conta. Para que você não deixe isso te afastar de Deus. Apesar da dúvida, continua buscando Ele. Continua prestando atenção naquilo que Deus está fazendo. E às vezes a gente precisa simplesmente aquietar. Zacarias aquietou por alguns meses para conseguir perceber a ação de Deus e aquilo que estava acontecendo. E que ali não era simplesmente o nascimento de uma criança, mas era algo muito maior que estava vindo. E às vezes é nesses pequenos sinais que a gente percebe a ação de Deus e como que Ele está fazendo algo muito maior por detrás. Mas a gente não vai perceber. E pode vir um anjo na sua frente. Você não vai perceber se você não prestar atenção, se a tua alma não aquietar. Se você não deixar Deus falar. Ele vai falar. Mas nem sempre a gente ouve. Na maioria das vezes a gente não ouve. Zacarias continua ali no versículo 71, dizendo: salvando-nos então, Deus nos visitou e Deus age, salvando os nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. E sim, eles tinham inimigos. Lembra que era um povo de outra região, o Império Romano, que estava tomando conta deles e obrigava eles a pagar impostos e eles não tinham a liberdade que eles queriam e precisavam. Eles tinham inimigos, sim. E talvez você tenha inimigos, talvez você tenha pessoas que você não gosta, talvez você tenha pessoas que te fazem mal, talvez pessoas que você não consegue perdoar ainda hoje, talvez histórias do começo do ano, de anos atrás, do começo da sua vida. Deus salva a gente desses inimigos e de todo o mal, também para que a gente possa exercer o amor dele, para que a gente possa levar perdão, para que a gente possa agir como Deus age, com compaixão, com bondade, com amor. E Deus faz tudo isso para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. E Deus sim fez uma aliança e Ele prometeu cuidar do seu povo, Ele prometeu cuidar de nós. Às vezes a gente lembra dessa promessa, às vezes não, mas essa promessa continua de pé. E Deus já está cuidando de ti, quer você perceba ou não. O juramento que Ele fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servir-nos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Zacarias percebe que Deus vem então e resgata o povo e traz salvação, mas não é para simplesmente a gente tocar a nossa vida e seguir cada um no seu barco. A gente foi chamado, a gente foi resgatado para servir a Deus, para sermos filhos e filhas, para sermos servos de Deus, para a gente poder agir sem medo, em santidade e justiça. E se você reconhece a presença de Deus, isso vai trazer transformação sobre a sua vida. E se o Natal, se a presença de Deus é real na tua vida, e se você percebe isso, e você deixa Deus transformar o teu coração por causa disso, Ele vai trazer liberdade, Ele vai tirar o medo e vai colocar santidade e justiça na tua vida. Uma vida boa, uma vida abundante. E que só não é plena ainda, porque Jesus prometeu que a plenitude, uma vida completa, sem nenhum tipo de dor, nem problema, nem sofrimento, essa vida vem quando Ele voltar de novo. E ali ele fala no final então do filho dele, daquilo que Deus estava fazendo no versículo 76. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão de seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Eu não sei o que você tem passado todo esse ano, e mesmo nesses últimos tempos não tem sido uma situação fácil para nós.
Mas Deus é esse que nos visita mesmo no vale da sombra da morte, mesmo nos piores momentos, mesmo na tristeza e na dor. Ele fez isso no passado e continua fazendo ainda hoje. E eu sei que muitos de nós, a gente tá na esperança agora de vacinas, de poder voltar à vida ao normal, de poder caminhar sem máscara, de poder visitar mais pessoas, de viver como a gente vivia meses atrás. E parece que a nossa mente se concentra só naquilo que vem pela frente. E a gente tem esperança e isso é bom. Mas a gente não vai conseguir ter esperança. Ou essa esperança não vai ter chão, não vai ter base se a gente não lembrar daquilo que aconteceu no passado. Porque senão vai ser só um otimismo. Se a gente simplesmente espera que aconteçam coisas boas e isso que chamam de esperança, o que nos garante que vai acontecer algo bom? Mas quando a gente lembra daquilo que Deus fez no passado, assim como Zacarias lembrava também dos feitos de Deus nos antigos tempos, ele vai perceber que a esperança que ele tinha era real. Era mais do que simplesmente olhar o lado positivo das coisas, mas era saber que o mesmo Deus que agia no passado e que prometeu continuar agindo, está aqui. Está no meio de nós. Isso é o Natal. É a certeza de que Deus visitou o seu povo e continua entre nós. Não em plenitude ainda, é verdade, mas é muita coisa que Ele já nos deu. E é tão bom poder viver com Ele. A gente não vive tudo aquilo que a gente gostaria de ter ainda, mas quanta coisa que Deus já nos deu e quanto cuidado e bondade Ele já tem mostrado para todos nós. Deixa Deus entrar na tua vida, deixa o Natal ser real. Lembra que o Natal não é sobre o que você fez nesse ano, se você se comportou ou não, mas o Natal é sobre aquilo que Jesus fez no passado e que Ele continua fazendo hoje e que Ele vai continuar fazendo no futuro. Deixa o Natal tomar conta de você. E você não tem ideia da alegria que isso vai te trazer e vai trazer para todos nós também. Que Deus te abençoe e que Deus seja contigo. Que Ele transforme o teu coração, te dê alegria e esperança. Esperança de verdade. Esperança que transforma. Amém.